Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler do verso 1 ao 4. João 14, 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Glória a Deus. Nesse texto, Jesus ele faz uma promessa maravilhosa à sua igreja, aos seus discípulos. A promessa de que ele iria embora, mas ele voltaria para buscar a sua igreja. E nós vemos, batendo o olho nesse texto, que essa ausência de Jesus Cristo seria algo produtivo para a igreja. Parece até estranho, mas essa ausência de Jesus seria algo produtivo, porque ele diz também que quando ele fosse, ele não nos deixaria só, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E olha que interessante, ele vai para a presença do Pai, volta para o local da onde ele saiu, e ele disse que iria preparar lugar para nos receber. Só que quando ele envia o Espírito Santo ele tem uma função também. Enquanto Jesus vai preparar a morada para nós, o Espírito Santo viria preparar a igreja para essa morada. Então Jesus vai preparar lugar e o Espírito Santo vai nos preparar para este lugar. O que eu entendo com isso? Que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que nós vamos entrar nessa morada. Tem que haver uma preparação. Da mesma forma que Jesus vai preparar o lugar, ele mandou o Espírito Santo nos preparar para entrar neste lugar. E isso é muito comum na cultura judaica, pois na cultura judaica a questão do casamento ela é recebida em partes. O casamento judaico ele é formado, ele existe por 3 partes, são 3 processos. O primeiro fala do comprometimento da noiva com o noivo. Geralmente os pais, prometem aos seus filhos que quando eles crescerem eles iriam se casar. É como se fosse um contrato feito entre a família. É um ato de compromisso. O segundo ato que a gente vê é um ato como nós conhecemos hoje, o ato do civil no cartório. Eles iam lá e casavam legalmente. Já não era mais noivo, porém não moravam juntos ainda. Isso se chama desposamento. É o que aconteceu com Maria e José quando o anjo visitou Maria e ela engravidou de forma sobrenatural de Jesus. E o terceiro ato é quando o noivo, o esposo, recebe a sua noiva, a esposa, na sua casa, para então sim festejar as bodas, comemorar o casamento. A partir de então, a esposa moraria com o esposo. E isso é o que acontece com nós. Jesus veio porque havia uma promessa de Deus lá em Gênesis 3,15. Essa promessa de que nós seríamos dele. Ele vem na cruz do Calvário, ele morre e ele assina o contrato desposando a sua noiva, e agora ela passando a ser esposa. A igreja é a esposa de Jesus Cristo, não é mais noiva, porque ela já foi desposada. O que falta agora é nós entrarmos com ele nas bodas, para a partir de então nós não deixarmos mais ele. É o terceiro ato do casamento judaico. Por isso que ele foi preparar a morada. Por quê? Porque quando o noivo e a noiva se casavam legalmente, eles não moravam juntos. Geralmente tinha um prazo de 1 ano para que o noivo preparasse a casa para poder receber a noiva, porque não tem como casar se não tiver uma casa preparada. Então existia um período de preparação. E quando Jesus morre na cruz e volta para o Pai e diz nesse texto que ele vai nos preparar a morada, é esse período de 1 ano onde ele vai preparar a casa para receber a sua noiva.
Então, nada mais é esse texto que nós vemos, uma promessa de casamento que Jesus faz para a sua igreja. E antes do noivo, receber a sua noiva nas bodas, antes dela entrar na casa dele, deve haver um preparo. Como que é esse preparo? Esse preparo ele é tanto individual como coletivo. E nós precisamos ter essa consciência. O preparo individual é algo que a noiva sozinha tem que fazer, se preparar para o seu noivo. Já o preparo coletivo não. Ela tem que agora, junto com as suas moças, com as suas virgens, aquelas que acompanham ela, o preparo também se torna coletivo. Então é toda uma preparação para o casamento, tanto individual como de forma coletiva para a noiva. E é esse período onde o noivo foi preparar a morada, que a noiva agora vai se preparar individualmente e coletivamente. Isso é a igreja. É por isso que Paulo fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos, nós passamos a ser membro, igreja. Por isso que Jesus fala: quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Quando nós nos reunimos, nós estamos nos preparando coletivamente para que Jesus venha nos buscar, para nós entrarmos nas bodas. Por quê? Porque Jesus disse que não viria buscar uma pessoa nem duas. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E quem não estiver na sua igreja, quem não fizer parte do seu corpo, quem não estiver em comunhão com o corpo, com a igreja, não vai para o céu. Então existe um preparo individual, que é aquele que eu entro no meu quarto, fecho a porta e falo sozinho com Deus. E existe um preparo coletivo, que é a comunhão dos santos, aquilo que nós chamamos de igreja. Interessante que todos nós, diz o apóstolo Pedro, somos pedras vivas numa construção. Então, se Jesus está preparando a morada, isso se refere a uma construção, e essa construção ela precisa de elementos, tijolo, areia, pedra, precisa para se erguer um edifício, para se preparar uma morada. Pedro diz que nós somos pedras vivas, nós somos uma construção, fazemos parte de uma construção. Por isso que cada um tem um lugar reservado, preparado por Jesus. Nós não podemos entrar de qualquer jeito. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, nós temos uma amostra de como que é essa construção. Quando Salomão foi edificar o templo não pôde ser construído de qualquer jeito. Teve muitas orientações da parte de Deus, e uma delas foi essa: e edificava-se a casa com pedras preparadas. E o apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas. Por isso que é preciso um preparo para estar na morada, na casa com Ele. Como as traziam, se edificava. Ou seja, quando a pedra chegava ali no local da casa, ela não era mexida mais. Do jeito que ela chegava, ela era colocada, mas ela não chegava de qualquer jeito. Ele falava assim: de qualquer maneira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando edificava. Ou seja, a pedra vinha, ela já vinha perfeita, ela já vinha no tamanho adequado para se encaixar no seu devido local. Ah, mas coloquei a pedra aqui, eu tenho que pegar um martelo, dar uma batidinha para ela encaixar. Não existia isso, porque quando a pedra chegava no local da casa, da construção, ela não podia ser mais trabalhada. Ela era trabalhada em outro local, ela já tinha que chegar pronta para assumir o seu lugar. E isso também aponta para nós, pedras vivas, que precisamos ser trabalhados antes de chegar na morada que Jesus está nos preparando. E interessante assim, a pedra, ela era tirada de uma pedreira em Kiriat Jearim, diz a palavra, diz a Bíblia. E lá sim ela era trabalhada. Lá se pegava um martelo, fazia tudo machado, tudo que tinha para fazer, até deixar aquela pedra de uma forma perfeita para o seu devido local. Imagina que para uma construção, construir o templo do Senhor, uma construção grande que demorou décadas para ser construída,
como que aqueles homens tiveram que calcular e preparar aquelas pedras antes delas chegarem até a construção. Foi um trabalho muito grande. O que a gente vê nisso? Que a pedra teve que ser trabalhada individualmente, para depois ela assumir o seu lugar no coletivo, junto com as outras pedras. E é isso que nós temos que entender que tem que acontecer conosco. Aqui na terra, aqui é a pedreira, onde nós somos trabalhados individualmente, para só depois nós sermos colocados junto com as outras pedras. E tem um texto na Bíblia que diz que a noiva, a esposa, a igreja, ela é comparada a uma cidade. Uma cidade, ela precisa ser edificada. E olha como que no livro de Apocalipse, capítulo 21, do 1, 2, do 9 e do 10, como que eles dizem? E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar não existe. Ou seja, isso é algo bem futuro. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, é onde a igreja vai morar, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ou seja, a nova Jerusalém, ele via aquela cidade, aquela construção, como uma esposa que descia para se encontrar com seu esposo. Então nós somos pedras, fazemos parte de uma construção. Jesus está fazendo uma morada, e quando João olha para a cidade, que é o local onde nós vamos morar, ele vê a esposa, ele vê a igreja. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então nós temos que entender que nós fazemos parte de algo grande, algo maravilhoso, de uma construção, que o apóstolo João teve a revelação que esta cidade se parecia com uma noiva que encontrava com seu noivo. Aí começa a fechar um quebra-cabeça. Pedro falou que nós somos pedras vivas. João vê a cidade e enxerga uma esposa que está descendo para se encontrar com seu esposo. E no outro texto Jesus fala assim: se vocês que se dizem filho de Abraão não crerem, ele diz que Deus levantaria, suscitaria pedras para clamar. O que são pedras? São almas. São pedras que vão se tornar pedras vivas quando elas começarem a clamar. E desses 4 versículos que nós lemos de João, até aqui, a gente só viu o versículo 2, nós vimos uma promessa linda, que exige cuidado e preparação, que é: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar lugar. E agora nós precisamos entender algo que é maravilhoso. Jesus deixou uma promessa para a sua igreja, para os seus discípulos. Ontem nós falamos aqui sobre batalhar pela profecia. E quando Jesus aqui deixa essa promessa, a promessa é algo que não aconteceu, é algo futuro, é algo que vai acontecer, é algo que só acontece porque Deus tem misericórdia de nós. Isso nada mais é do que uma profecia. Então, quando nós recebemos esse texto como uma profecia, nós nos enquadramos naquele texto de Paulo de ontem, que nós temos que agora batalhar a boa milícia, batalhar o bom combate, para que nós possamos tomar posse dessa profecia que o Senhor Jesus deixou para nós. Onde eu falei de profecia individual, falei de uma profecia coletiva que serve para cada um de nós. Essa é uma profecia coletiva que serve para cada um de nós. Nós temos que tomar ela e tratar ela como se fosse individual nas nossas vidas. Porém, olha que interessante, quando Jesus diz isso aos seus discípulos, que ele vai para a casa do Pai preparar a morada, essa promessa linda que ele faz para nós, nos garantindo que nós ainda estaremos com ele,
ele fala algo antes. Ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque quando Jesus deixa os seus discípulos, quando Jesus se afasta de seus discípulos, ele já está falando: eu vou me afastar, eu vou deixar vocês. O coração de vocês vai ficar perturbado. O coração de vocês vai ficar com uma preocupação muito grande. Então ele já antecipa aquilo que iria acontecer quando ele deixasse os seus discípulos. Ele diz: não se turbe o vosso coração. O que a gente aprende com isso? Tem um texto onde João Batista, antes de perder a sua cabeça no cárcere, ele envia 2 discípulos até Jesus. Jesus está ali com seus discípulos, está com uma multidão, e Jesus começa a curar, a fazer milagres e maravilhas. Porém, nesse texto ele faz uma referência que a multidão estava turbada. O que é isso? A multidão estava turbada, a multidão estava agitada, estava com um determinado ódio, querendo se levantar contra ele. Porém ele faz muitos milagres, maravilhas, e a multidão se acalma. Então nós vemos que esse não se turbe o vosso coração, esse coração turbado, é algo que gera no nosso coração. Chega a perturbação, preocupação, gera ódio, gera depressão, gera várias coisas. E tudo isso acontece por um motivo. E Jesus, ele deixa claro esse motivo. Ele fala assim: não se turbe o vosso coração, porque eu vou preparar a morada. Ou seja, quando Jesus se afastar, o coração vai ficar turbado. Então hoje tem muitas pessoas que estão sofrendo com depressão, tem solidão, estão sofrendo com várias situações. Algumas não conseguem mais ouvir Deus falar com elas, não conseguem sentir a presença de Deus. Ou se Deus está falando, essa pessoa não consegue ter paz. Ela não tem paz no trabalho, ela não tem paz em casa, não tem paz no casamento, não tem paz com os filhos, não tem paz com os familiares, não tem paz com os vizinhos. Por quê? Porque o coração seu está turbado. Por que o coração está turbado? Porque Jesus está distante. Ele mesmo falou: não se turbe o vosso coração, porque eu vou para o Pai. Falando de outro jeito, porque eu vou para o Pai, o coração de vocês vai ficar turbado, vai ficar preocupado, vai entrar em contenda consigo mesmo. Então ele já avisa: não se turbe o vosso coração. Então Jesus, ele já deixa isso para a gente, e a gente precisa entender que quando nós não temos paz em alguma área da nossa vida, o nosso coração se encontra turbado. O nosso coração estando turbado é um sinal de que Jesus está longe. E não adianta você querer ir para a igreja, colocar roupa de crente, Bíblia embaixo do braço, frequentar, diz que ora e faz e tal, e viver com o coração turbado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. E se eu tenho Jesus, se Jesus está aqui comigo, está pertinho de mim, eu tenho paz. Não importa quem se levante para tentar tirar a minha paz. Se por um acaso eu deixo algo roubar a minha paz, é porque o príncipe da paz não está comigo. Então temos que tomar cuidado, porque Jesus deixou esse recado: não se turbe o vosso coração. E quando o coração fica turbado, geralmente ele passa a dar mais valor para coisas materiais e para coisas emocionais. E quando há um atrito, quando há uma ferida, quando há um trauma nas coisas materiais e emocionais, por não ter Jesus junto comigo, por Jesus estar longe, por ele ter se afastado de mim, o que acontece? Começa a aparecer doenças físicas, doenças na alma, começa a aparecer sinais no nosso corpo de que ele não está perto. Então hoje tem muitas pessoas que estão sofrendo, sofrem de depressão, sofrem com muitos problemas, não conseguem ter um autocontrole.
às vezes consegue ter controle num ambiente, no outro já não consegue. Eu consigo ter controle dentro da igreja, na minha casa eu já não consigo. Eu não consigo ter controle no meu local de trabalho. Eu consigo ter controle com o meu cônjuge, mas com os meus filhos eu não consigo. Por quê? Porque existe essa turba, existe um coração turbado. O coração turbado é porque Jesus Cristo não está totalmente perto dessa pessoa. Então o coração ele começa a ficar agitado e começa a dar sinais do próprio corpo de que isso acontece. Então nós temos que tomar muito cuidado. É uma história que eu já ouvi, uma história que é fato real, que ela ocorre, que é verdadeira. O pastor estava na rua durante o dia, encontrou com duas irmãs da igreja. Perguntou para a primeira, encontrou em locais diferentes. A primeira, ele perguntou: e aí, irmã, está tudo bem? Não, pastor, está tudo bem. Vai na igreja hoje? Não vou não, pastor. Por que você não vai na igreja hoje, irmã? Não, porque eu estou chegando cansado todo dia do trabalho, não sei o que. Hoje eu vou descansar, eu não vou na igreja não, pastor. Não vai lá, porque na igreja é o local de você se aproximar de Jesus. Quando você se aproxima de Jesus, Jesus falou: Ele é o nosso descanso. Não é ficando longe dele que você vai ter descanso. E foi embora. Encontrou com a outra, mesma conversa: tudo bem, vai para a igreja hoje? Não vou não, pastor. Por que você não vai para a igreja hoje? Isso é no final de semana. Porque eu estou com muita dor de cabeça, não vou prestar atenção no culto, eu vou ficar em casa quietinho. Ele falou: não, irmã, mas Jesus, Ele é a nossa cura. E quando você vai para a igreja, você está se aproximando dele. E a Bíblia diz que todos que tocaram nele foram curados. Então quando nós nos aproximamos, chegamos pertinho, nós podemos tocar. E quando nós não tocamos, nós recebemos a cura. E a igreja é o local onde Deus escolheu para que o seu nome habite. E Ele ali manifesta a sua glória, a sua presença, o seu poder. E aquelas duas irmãs não foram no culto. Aí durante o culto, um dos irmãos viu um anjo chegando com uma bandeja. E o anjo ficou o culto inteiro parado lá na frente com a bandeja. Aquele irmão não entendeu nada. Quando acabou o culto, o anjo começou a sair. E aquele irmão teve a ousadia de virar para o anjo e perguntar: não, peraí, por que você está indo embora? O que você ficou parado aqui fazendo o tempo inteiro? Não entendi. Aí o anjo falou para ele: não, é porque Deus me mandou aqui para eu ministrar na vida de duas mulheres. Só que a ordem que eu tenho é para ministrar enquanto o culto estiver acontecendo a ele. E as mulheres não vieram. Ele falou: mas quem são essas mulheres? Ele falou: não vou te falar o nome, mas para uma eu vim trazer a cura de um câncer, um tumor que está na cabeça, que é maligno. Deus me mandou aqui para curar esse tumor. Esse tumor tem provocado muitas dores de cabeça nessa mulher. A outra, eu vim aqui para dar um livramento. Por quê? Porque o trabalho dela estava impedindo ela de estar frequentemente na igreja. E ela já está com a sua demissão assinada e não sabe. Ela vai chegar na segunda-feira e vai ser mandada embora. Eu vim aqui para dar esse livramento a ela, para ela ser preservada no seu emprego. Aí sim o anjo foi embora. Durante a semana, o pastor encontrou novamente com essas duas irmãs. Uma, na segunda-feira, foi mandada embora do trabalho. O anjo foi para dar a bênção durante o culto. Ela não estava, perdeu, foi mandada embora. A outra, a dor de cabeça piorou. Ela foi para o médico, fizeram um exame e descobriram que ela estava com um tumor maligno na cabeça. E depois de alguns meses, essa irmã veio a falecer. Então o que a gente entende com isso? Deus cura lá fora? Deus cura em qualquer lugar. Ele faz o que Ele quer porque Ele é Deus. Porém, quando Salomão ora, quando ele ora na consagração do templo, ele fala algo que é profético e muitas vezes nós negligenciamos. E tem um movimento que está acontecendo hoje aí fora que chama de desigrejados. Consegui falar. Desigrejados. O que é isso? Eu tenho Jesus, eu oro, eu jejuo, leio a Bíblia, mas eu não vou na igreja. Porque eles acham que não precisa ir na igreja. Faz culto com a televisão, hoje tem pregação, tem culto ao vivo 24 horas, aonde quiser. Não vou na igreja. Só que quando Salomão
Salomão consagra o templo, ele faz um ato profético. A Bíblia toda é profética. Ele fala assim: aqueles que vierem a esse lugar enfermos serão sanados. Aqueles que até estejam longe, mas se voltarem para este lugar, receberão cura, livramento, resposta de Deus. Por isso que Daniel, quando ia orar, ele abria a janela em direção ao templo. Ele estava na Babilônia, outro país, muito longe, mas ele abria em direção ao templo, porque havia uma promessa que aquele que orasse voltado para o templo, teria suas orações respondidas. E Daniel teve todas as suas orações respondidas, a ponto de voltar para a terra, saindo do cativeiro, já com uma idade avançada. Então existe uma promessa de cura, de libertação, uma promessa de crescimento espiritual para a igreja. Paulo falou: a igreja será apresentada a Cristo sem mácula, sem mancha, irrepreensível, santa. Mas para ser igreja, nós temos que estar juntos. Por isso que Jesus falou: eu vou vir buscar a igreja. Eu não vou buscar a Adriana, não vou buscar o Júnior, eu vou buscar a igreja. Se eles estiverem em comunhão com o meu corpo, eles vão. E é por isso que tem até louvores que a gente canta, né? Dizendo como seria bom se Jesus viesse buscar a igreja durante o culto. A gente já está aqui dando glória, cantando louvores, adorando. Aí Jesus vem, busca, toma a sua igreja e a gente sobe com ele. Não seria maravilhoso? Agora imagina a pessoa que faltou aquele dia no culto, que estava com dor de cabeça, porque o trabalho, ou porque estava cansada, ou porque alguém chegou e falou assim: pá, você não precisa ir todo dia no culto, isso que já não tem culto todo dia. Você não precisa disso, não precisa. Porque isso foi Deus que estipulou. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, nós temos que ter tudo em comum. E esse é um dos pequenos momentos que nós nos reunimos. Sexta-feira estava aqui, oração, vigília. A irmã chegou ruim. Oramos, ela falou: nunca fiquei a noite inteira orando, é a primeira vez. Sei nem se eu vou conseguir. Não conseguiu mesmo não, ela dormiu a maior parte do tempo. Mas ela chegou ruim, toda a dor foi embora. Por quê? Porque ela entendeu que aqui é um local de cura. Então só dela vir mesmo dormindo, ela recebeu o refrigério. Por quê? No começo da vigília, o Senhor me mostrou um anjo ali, do lado de fora com a espada desembainhada. No final, eu não falei nada. No final a irmã chegou para mim e falou: pastor, eu via 3 anjos, um ali, eu falei, o outro está ali, bem ali naquela reta. Ela falou: exatamente. Eu falei: Deus me mostrou aqui. Os outros 2 chegaram depois para participar da nossa oração. Então, ou seja, Deus, quando Ele escolhe um local para revelar a sua glória, revelar a sua vontade, revelar o seu poder, revelar o seu amor, nós precisamos fazer parte desse local. O meu intuito não é ter culto sábado e domingo. O meu intuito é ficar 24 horas com a igreja aberta. Mas para fazer isso precisa de gente. Tem que ter muita gente para estar orando 24 horas por dia e assim vai. Como já está acontecendo em algumas igrejas no Brasil. E quando há esse desejo, quando há essa direção de Deus para fazer isso, o diabo se levanta furiosamente e faz de tudo para que isso não aconteça. É como um pastor da Argentina, eu vi ele ministrando uma vez, ele falou: Deus da igreja. E você olha para essas igrejas, muitas vezes elas demoram anos para ficar grande, né? De uma forma que o povo gosta de ver, né? Porque o que importa é a igreja cheia. Mas agora o diabo também dá a igreja para pastor. E quando o diabo dá a igreja para pastor, ele dá a igreja cheia. É aquela festa, né? Pode tudo, vamos embora. O diabo dá a igreja para pastor. Sim, o diabo dá a igreja para pastor. Por quê? Porque se eu não tiver um preparo para me encontrar com Cristo, pode até chamar de igreja, botar a placa lá fora, cantar louvor, fazer o que for, não vai para o céu, continua sendo do diabo. Então é mais fácil para o diabo enganar o crente dentro da igreja do que fora. Por quê? Porque a Bíblia diz que Eva não foi enganada. Quem foi? Adão não foi enganado. Quem foi enganado é Eva. A pergunta é: aonde Eva foi enganada? Dentro do jardim, no local onde Deus vinha e se revelava todos os dias na viração do dia. O diabo continua do mesmo jeito. Ele quer entrar no jardim para enganar aqueles que não estão preparados.
e ele faz essa festa. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E esse coração turbado, ele só tem uma cura, não tem duas nem três, é só uma. E nós vamos ver agora como que nós alcançamos essa cura, para tirar essa agitação, essa perturbação que traz doenças na alma e física de nós. 1 João, capítulo 5 e diante, olha o que ele fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, tem muitos que não acreditam que ele é o Messias, que ele é o Cristo de Deus, acham só que ele é um profeta, é um homem que nasceu, existiu, está na história, mas ele é profeta. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que é o ungido, que é o prometido, que é o enviado de Deus, esse sim é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, quem nos gera? É o Espírito Santo, diz a palavra. Também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de homem são pesados, a doutrina de homem, os usos e costumes de homem são pesados, a doutrina de Deus não é. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora João está falando que nós também podemos vencer o mundo. Nós podemos vencer aquilo que o mundo provoca na gente, coração turbado. Porque quando eu me afasto de Jesus, eu me aproximo mais do mundo. Quanto mais eu tenho do mundo, menos eu tenho de Jesus. Então, aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo. E olha que interessante, esta é a vitória que vence o mundo. Não basta eu ser nascido de Deus para vencer o mundo, eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer guerra. Olha o que ele fala: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, ou seja, a fé nos leva a vencer o mundo. A fé nos leva a vencer a incredulidade, porque ela é a operação contrária da incredulidade, é a fé. Nesse texto nós vemos uma promessa futura. Nós entendemos que nós temos que nos preparar individualmente, nos preparar como igreja, no coletivo. Quando eu falo individual, eu falo de intimidade com Deus. Quando eu falo de coletivo, eu falo de comunhão com os santos. E eu tenho que entender que eu tenho que estar aonde Ele estiver. Aonde Jesus está é o local que eu tenho que estar. Aonde Jesus escolheu um local para fazer habitar o seu nome, se chama igreja. Então é na igreja que eu tenho que estar. Não tem outro lugar, não tem outra coisa. E essa promessa que Ele fez, que nós estaremos com Ele, falta muito pouco para ela acontecer. E para a gente resumir aqui um pouco, finalizando, olha que interessante, Então nós temos a casa do Pai, que é a promessa. Nós temos que nos preparar para estar aonde Ele estiver. Ok. Lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus vinha uma vez por dia visitar o homem. Deus não vinha visitar o homem o dia inteiro. Ele não ficava com o homem o dia todo. Ele vinha uma vez por dia, na viração do dia, visitar o homem. O que acontecia lá? Eles ouviam a voz de Deus, eles ouviam passos no jardim. Essa era a forma que Deus se relacionava com o homem. Quando se constrói o tabernáculo no deserto, olha que interessante, no jardim Deus vinha uma vez por dia. O homem pecou, perdeu esse privilégio. Já no tabernáculo lá com Moisés, Deus vem e tenta reestruturar, voltar com aquilo. Tanto que o sacerdote, a linhagem de Arão, podia entrar no Santo dos Santos todos os dias. Porém, 2 filhos de Arão entraram levando fogo estranho. Aí Deus falou assim: só entrará agora o sumo sacerdote, não são todos, e só entrará uma vez por ano. Então de uma vez por dia, agora caiu para uma vez por ano. Por quê?
por causa do pecado e da incredulidade do homem. E o que acontecia no tabernáculo? Acontecia fumaça. Lá tinha fumaça e lá tinha nuvem. Lá tinha fumaça e lá tinha nuvem. Era assim que Deus se revelava a eles, se relacionava com eles. Aí vem e Salomão constrói o templo. E o que esse templo carrega? Porque o templo nada mais é que uma extensão da tenda ou tabernáculo de Davi. Porque Davi construiu uma tenda com panos. Salomão veio, tirou os panos e construiu um templo de pedra. Porém, aquilo que tinha sido estabelecido por Davi continuou em Salomão. Como que era o relacionamento? Agora, a glória de Deus se manifestava 24 horas por dia. Porque se instituiu turnos de cantores, de músicos que ministravam a Deus 24 horas por dia. Ou seja, o acesso ao Santo dos Santos através da adoração agora era 24 horas por dia. E o que acontecia neste período? A glória de Deus descia. Os levitas começavam a profetizar com instrumentos, com cânticos, e era algo de maravilhoso. Então nós temos o jardim, o primeiro local, nós temos o tabernáculo, o segundo local, nós temos o templo, o terceiro local, e o quarto local, que é o que nos espera, é chamado da casa do Pai, no texto que nós lemos. E olha que interessante, quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que Ele criou um jardim, e chamou esse jardim de Éden. E a palavra diz que tudo que Deus fez, Ele fez bom. Tudo, toda a obra da criação foi boa. Nada que existe nesse planeta que foi feito por Deus é ruim. Tudo que Ele fez foi bom. É o homem que vem destruindo, tornando ruim, tornando mal aquilo que Deus fez. E quando Ele separa um jardim em meio a toda a criação, e tudo isso é bom, Deus pega aquilo que é muito bom e coloca no meio do jardim. Porque quando Ele criou o homem e a mulher, Ele disse que era muito bom, diferente do resto da criação. Então Ele marca um período, um tempo, um perímetro. Por exemplo, eu tenho lá fora, vou pegar lá fora, é o resto do mundo que Deus criou, muito bom. Aí eu tenho aqui dentro, é um jardim, que Deus separou um pedaço lá de fora do mundo criado, e aqui criou um jardim. Aí o que Ele faz com aquele jardim? Ele pega o homem e a mulher que Ele fez, que Ele chamou de muito bom, e coloca aqui dentro desse jardim. E é dentro desse jardim onde Deus falou que colocaria o homem para guardar, cuidar e adorá-lo. O homem que Ele criou, e é muito bom. É nesse jardim que está fora do mundo, onde o diabo entra para tentar enganar aqueles que estão. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, se a gente observar que no jardim e no tabernáculo, Deus ele vinha visitar o homem. Ele vinha através da nuvem, através da fumaça. Ele vinha visitar o homem ali na viração do dia. E olha que interessante, no Salmo 51, 11, o que Davi descobre e deixa ensinado para nós: não me lance fora da tua presença, não me tire aqui do jardim, Senhor, e não retires de mim o teu Espírito. Por que ele fala isso? Porque naquela época o Espírito Santo ele vinha sobre o homem e saía, ele ia embora, aí ele voltava, tinha que fazer algo profético, o Espírito vinha sobre o homem, acontecia algo profético, o Espírito ia embora, ele não ficava. Aí Davi falou: não retires de mim o teu Espírito. Isso acontece quando Deus vem visitar o homem, igual era no jardim, igual era no tabernáculo. E muitas vezes nós estando aqui dentro do jardim, olha o que acontece em Levítico 19:33. Nós mesmos escolhemos ser estrangeiros diante de Deus. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Então Deus já está falando aqui, ó, vai ter estrangeiros morando aqui dentro. Mesmo que é um local reservado por Deus, que Ele escolheu lá de fora, Ele reservou para Ele um jardim. Deus reservou para Ele um jardim. Ele botou ali o que Ele fez de melhor, o homem, que era muito bom. Mesmo o homem estando aqui, ele vai se tornar estrangeiro no próprio jardim de Deus.
Por quê? Porque ele se deixa enganar pelo diabo, pelas coisas do diabo. E olha que interessante, mesmo a gente estando aqui dentro, nós temos que temos que tomar cuidado. Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Dentro da nossa casa, anjos querem entrar, anjos querem permanecer, mas nós mandamos ele embora. Quando nós rejeitamos deixar um lugar preparado para a nossa casa, para que esses anjos venham, muitas vezes nós rejeitamos a presença de Jesus Cristo dentro da nossa casa. Como? É simples. A Bíblia fala que não existe comunhão entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Não existe. Vamos falar de uma outra forma. A Bíblia fala que não existe comunhão entre trevas e luz. Vou falar de outra forma. A Bíblia diz que não é possível que Jesus Cristo permaneça no local onde há pecado. E a Bíblia diz assim: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. Muitas vezes coisas que passam diante dos nossos olhos geram pecado. Essas coisas que estão no ambiente dentro da nossa casa impedem a permanência ou até mesmo a chegada de Jesus. Ele nem entra, porque tem pecado. Tem coisas que levam para o pecado. Muitas vezes coisas que nós falamos, a forma que nós agimos, é a mesma coisa que eu dizer: Jesus, sai da minha casa, sai da minha vida. Quando Jesus sai da casa, a Bíblia já diz, vem um monte de demônios. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu estou fazendo, porque mesmo eu estando dentro do jardim, Deus vindo me visitar, mas Deus fala comigo, Ele dá sonho, Ele dá visão, Deus fala, Ele vem visitar, Ele é o jardim dele. Mas se eu der lugar para a serpente entrar dentro do jardim, dentro da minha casa, Jesus vai embora. E quando Jesus vai embora, o meu coração fica turbado. Então eu preciso restaurar a minha fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós ouvimos a palavra de Deus na casa de Deus, que é o lugar onde Ele escolheu para fazer habitar o seu nome. Existe uma sequência. O jardim fala de intimidade, eu sozinho com Deus ali, ó. O tabernáculo já fala da vida em comunhão. E nós temos o templo, ou a tenda de Davi, que é o local onde foi instituído para 24 horas de oração e adoração a Deus. 24 horas sem cessar. Porém essa tenda caiu. A Bíblia diz que essa tenda caiu. E enquanto essa tenda não for restaurada, a igreja não será arrebatada. Esse é um dos pontos que precisa voltar a acontecer para a igreja ser arrebatada. Olha que fala em Atos 15, 16, e vamos até o 18. Depois disso, eles estavam discutindo lá um assunto. Aí um dos apóstolos pega a palavra e começa a profetizar. Uma profecia que está lá no livro de Amós também. Lembra, eu tenho que batalhar pelas profecias. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Por que eu vou ter oração 24 horas por dia? Por que eu vou restaurar o tabernáculo de Davi? Para que o restante dos homens busquem ao Senhor. Enquanto não se completar o número dos salvos, Ele não vai voltar. A Bíblia fala, parece que Ele está demorando, mas não, Ele está dando oportunidade para que mais pessoas se arrependam, porque existe um número daqueles que serão salvos, e esse número só vai se completar quando o tabernáculo de Davi for levantado, reconstruído, e todos os gentios. O que é gentil? Só existem dois tipos, judeu e gentil. Judeu, aqueles que fazem parte do povo de Israel; gentil, o resto da humanidade. Nós somos gentios. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Lembra, Salomão falou: aquele que chegar à tua casa, o peregrino, o estrangeiro da tua terra, o escravo, e invocar o seu nome, Deus ouvirá e responderá. Por isso que nós temos um local
para nos reunir. Diz o Senhor que faz todas estas coisas. Pode passar mais um. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Então, quando o tabernáculo for reedificado, aí sim vai acontecer um grande avivamento. Milhares, milhões de pessoas vão se render a Cristo. Aí Jesus volta para buscar a sua igreja. Uma boa notícia, isso pelo menos no final do ano passado, já tinha se computado cerca de 1 milhão de pessoas ao redor do mundo que estão orando 24 horas por dia. Ou seja, nós temos casas de oração espalhadas pelo mundo todo já. Inclusive aqui no Brasil tem uma em Vitória, que se eu não me engano só conseguiu fazer isso 3 dias na semana, não conseguiu mais. Ela faz hoje, mas faz em 3 dias da semana, não é todos os dias, 24 horas por dia. Onde se tem oração e louvor 24 horas por dia. Já temos 1 milhão de pessoas que estão participando desse projeto chamado Tabernáculo de Davi, ou Tenda de Davi, onde há oração incessante. E aonde acontece isso, estão acontecendo muitos avivamentos, curas, milagres, maravilhas, manifestações sobrenatural de Deus. Eu mandei mensagem para vocês, acho que foi no WhatsApp, com um relógio de oração, colocando os horários para orar 1 hora por dia. Quem quisesse escolher um horário, colocava o nome, eu mando lá para o pastor de Guarapari, ele acrescenta, bota no grupo da oração 24/7, e todo dia você assume o compromisso de orar 1 hora por dia naquele horário específico que você marcou. Por quanto tempo vamos orar 24 horas por dia? Até Jesus voltar. Só que assim, o pastor de Guarapari já tentou, conversou com outras igrejas para participarem e entrarem, para a gente conseguir fechar as 24 horas de oração. Porque esse relógio é específico para o Espírito Santo e para as igrejas que estão envolvidas, no caso tem 2. Quando a gente conseguir fechar a oração 24 horas ali, mesmo que seja um grupo de 24 pessoas, né, cada um orando 1 hora, a gente fechar o período, nós vamos começar a ver grandes coisas. Por quê? A palavra de Deus diz que quando o tabernáculo for levantado, muitos vão se voltar ao Senhor, vai começar a acontecer muita salvação. E salvação não é de erguer a mão, eu aceito a Jesus, não. Salvação de pessoas transformadas. Coisa muito profunda vai acontecer. É por isso que a gente está com esse relógio tentando levantar. Porque se a gente conseguir fechar no relógio, a gente já vai partir para o segundo. E cada relógio a gente vai colocando algo específico. Tem uma igreja na Itália que começou a fazer esse relógio de oração 24 horas contra a corrupção no país. Se eu não me engano, foi com 60 ou 70 dias que eu conversei com a pastora. 60 ou 70 dias depois que eles começaram a fazer isso, mais de 100 políticos corruptos foram presos na Itália. Pessoas grandes do governo começaram a cair e escândalos começaram a vir à tona. Por quê? Porque tinha uma igreja que estava orando 24 horas por dia para derrubar esse demônio que estava trazendo corrupção no país. E começou-se a ver resultado. Então, se eu levantar um relógio de oração 24 horas por este bairro, nós vamos ver milhares de pessoas salvas aqui. Mas para isso tem que ter pessoas que estejam dispostas a brigar por uma profecia. A profecia é essa: quando o tabernáculo for levantado, milhares se chegarão a Cristo. Então eu tenho que brigar, lutar por essa profecia. Só depois disso que nós vamos viver a plenitude, um avivamento contínuo. Porque hoje o avivamento vem, acaba. Vem, fica um tempo e acaba. E está acontecendo isso já há milhares de anos. Vem e acaba, vem e acaba. Não, quando tiver isso, o avivamento vai ser contínuo, como já está acontecendo nesses locais onde já tem essa torre de Davi, esse tabernáculo já instituído. E olha que interessante, enquanto nós não vamos lá nos encontrar com Jesus nas bodas, Ele faz algo de maravilhoso pelo seu amor para nos ajudar, e eu quero encerrar com isso. Olha aqui que Ele fala: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, se alguém ama Jesus, guardará a minha palavra.
Como alguém pode guardar a palavra se não conhece? O que eu falei ontem, como alguém pode guardar a palavra e dizer que ama Jesus se nunca leu a Bíblia toda, se não conhece a palavra? Como que pode falar que tem intimidade profunda com Deus se não conhece a Bíblia? É impossível, isso não existe. Então, quem diz que ama Jesus, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Espera aí. Agora nós vamos ter que apagar alguns escritos que estão naquela parte de trás do caminhão. Tem um monte de mensagem naquela parte de trás, você viu o caminhão passando? Falei isso até outro dia, os meninos lá onde eu trabalho. Está lá, né? Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Cuidado, é mentira. Só é filho de Deus, está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 12. Só é chamado filho de Deus aqueles que creem e entregaram sua vida a Cristo. Se não crê em Jesus Cristo, não é filho de Deus, é criatura de Deus. Primeiro conceito. Segundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho Jesus Cristo. Para aí. Deus amou. Lembra do passado? Está escrito aí? Deus amou. Muito cuidado. Deus amou. Ele amou até o momento que Ele entregou Jesus. Quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Hoje o amor de Deus está disponível para aqueles que amam a Jesus, guardando a sua palavra. O amor de Deus, ele foi tão grande, foi para todo mundo, não fez acepção de pessoas, vai para todos, o amor de Deus, mas só para aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus. Se eu não aceitar o sacrifício de Jesus, o amor do Pai não está em mim. O que está em mim é juízo e condenação. Por isso que o Salmo 101 fala: cantarei as misericórdias, o amor, mas porém de quem guarda a palavra e ama Jesus Cristo, esses têm a misericórdia, o amor de Deus. E cantarei o juízo daqueles que não guardam a palavra. Porque se o amor do Pai não está em nós, a única coisa que tem é juízo e condenação. Então muito cuidado com isso. Disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Para guardar tem que conhecer. E meu Pai o amará, e viremos para ele. Olha que interessante agora, hein? No jardim, Deus vinha visitar o homem. No tabernáculo de Moisés, ele vinha visitar o homem. Já na tenda de Davi, no templo de Salomão, Deus manifestava a sua glória por um tempo maior, porque havia oração, adoração 24 horas. Mas mesmo assim Deus ainda não habitava com o homem. Aí quando Jesus vai para o Pai preparar a morada, Ele nos deixa o Espírito Santo. E o que acontece? Quando Ele deixa o Espírito Santo, não sou mais eu que vou receber a visitação. Agora o Espírito Santo vai morar em mim. Olha o que Ele fala aqui, ó. E viremos para Ele, e faremos nele morada. Ou seja, Deus veio habitar no homem. Deus veio fazer morada no homem. Como? Através do Espírito Santo. Eu entreguei minha vida a Jesus, tive uma conversão, o Espírito Santo veio morar em mim. É essa a promessa. Mas para Ele morar em mim, a casa está certinha, está boa, está tudo bonitinho para Ele morar, uma casa decente para o Espírito de Deus. Eu preciso amar Jesus Cristo guardando a sua palavra, que aí eu tenho certeza que o amor do Pai está em mim. Eu tenho certeza que Ele está morando em mim. Aí meu coração não vai ficar turbado, porque ele só vai se turbar quando eu me afastar de Jesus. E Jesus, Ele só afasta de mim quando eu não o amo. E como que eu demonstro o meu amor a Jesus? Guardando a sua palavra. Então se eu não guardar, se eu não conhecer, se eu não viver essa palavra, o amor do Pai não está em mim, mas o juízo dele vai vir sobre a minha vida, porque Ele está dando oportunidade e tempo para eu mudar. Qual é a promessa de Jesus? Eu vou preparar morada para levar vocês para morar comigo. Ou seja, nós vamos morar com Deus. Enquanto nós não moramos com Deus, Deus vem morar em nós. E nós temos que ter consciência disso.
Por isso que existem profecias, e nós temos que batalhar o bom combate da fé para se alcançar e viver essas profecias, porque lá em Hebreus capítulo 10, lá do 30 para frente, ele diz assim: porque muitos receberam promessas, mas não as viram cumpridas. Abraão recebeu uma promessa e não a viu cumprida. Moisés recebeu uma promessa, Arão recebeu uma promessa e não a viu cumprida. Então nós temos que tomar cuidado para nós não deixarmos escapar promessas de Deus na nossa vida. Como eu faço isso? Guardando a palavra, amando Jesus Cristo e batalhando por essas promessas, batalhando por essas profecias. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando esse culto, pedindo para Deus nos dar mais entendimento da sua vontade, do seu amor, para a gente poder cumprir a vontade dele de uma forma completa, não só por pedaços.